Deus abençoe a todos. Hoje iremos falar sobre os anjos descritos na Bíblia, suas classes, funções, aparições e curiosidades. Sejam bem-vindos ao canal Detonando a Lacração. Os anjos segundo a Bíblia. O que são os anjos? Os anjos são descritos como seres celestiais criados por Deus para servir e louvar a Ele. Na Bíblia, existem vários tipos de anjos, cada um com uma função específica. Hierarquia dos anjos. A hierarquia dos anjos é composta por anjos, serafins, querubins e arcanjos. Anjos. Anjo Gabriel. Gabriel é um anjo importante que assiste diretamente diante da presença de Deus. O anjo Gabriel sempre aparece na Bíblia em redenção. Em algumas ocasiões ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vinda de Messias. Função: Gabriel é um mensageiro de Deus, assim como os demais anjos. Sempre que aparece na Bíblia ele nunca é dono da mensagem, mas apenas o porta-voz dela. Mas a Bíblia parece indicar que Gabriel ocupa uma posição honrada entre os anjos. Aparições de Gabriel. O anjo Gabriel entra em cena na narrativa bíblica no livro de Daniel. Num primeiro momento ele apareceu para explicar ao profeta a visão do carneiro e do bode. Daniel 8:16. Depois, Gabriel mais uma vez se encontrou com o profeta Daniel para anunciar e interpretar a profecia das 70 semanas. Daniel 9:21-27. Praticamente 500 anos depois, o anjo Gabriel foi enviado à cidade de Jerusalém para anunciar o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, seu pai. Lucas 1:11-12. Nessa mesma época ele também foi até Nazaré da Galileia para anunciar a Maria o nascimento miraculoso de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Lucas 1:26-38. Curiosidades. Alguns sugerem que talvez tenha sido ele quem falou em sonho com José. Mateus 1:20-25. Mas o texto bíblico não revela o nome desse anjo. Serafins. Serafins na Bíblia, citados somente numa única passagem da Bíblia, Isaías 6:2-6. São caracterizados pelo profeta como tendo forma humana. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com as 2 asas restantes eles voavam. Isaías 6:2. Função: constantemente diante de Deus, os serafins louvam sua majestade sem cessar. O profeta diz que incansavelmente os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Isaías 6:3. Isaías claramente indica que a função principal dos serafins é adorar diante do trono de Deus. Curiosidades. A informação de que os serafins cobriam o rosto com 2 asas, talvez simplesmente indique a pureza da glória e santidade de Deus, a ponto de que até mesmo os seres angelicais que servem diante do seu trono são incapazes de olhar diretamente para ele. Querubins. Querubins na Bíblia. Os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda do homem. Depois de pecarem contra Adão e Eva, foram proibidos pelo Senhor de se aproximarem da árvore da vida. Deus colocou querubins para guardarem o local. Deus deu a Moisés as instruções sobre as 2 imagens de querubins feitas de ouro que deviam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança. Função: considerando todas as passagens bíblicas que tratam dos querubins, é possível dizer que eles são seres protetores. Como já foi dito, alguns deles foram designados por Deus a guardar a entrada do paraíso. A forma com que os querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isto. Eles guardavam e observavam o propiciatório. Êxodo 25:18. Aparência. O profeta Ezequiel é quem fornece maiores detalhes nesse sentido. Ele identificou os querubins como os animais que contemplados junto ao rio Quebar. O profeta descreve a aparência desses seres da seguinte maneira. Ezequiel 5:13. Tinham forma de homem. Tinham 4 asas com as quais cobriam seus corpos e encostavam uns nos outros. Debaixo das asas os querubins tinham mãos semelhantes às mãos humanas. Tinham pés como de bezerro que reluziam como bronze polido. Os querubins resplandeciam. O profeta diz que eles eram como tochas, e pareciam carvão aceso. Possuíam 4 rostos, sendo um rosto humano, um rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Curiosidades. Imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do tabernáculo. Arcanjo. Na Bíblia, o arcanjo é o ser espiritual que lidera o corpo de anjos celestiais.
A palavra arcanjos significa literalmente anjo principal, do grego archangelos. Isso quer dizer que um arcanjo é basicamente o chefe dos anjos. Na Bíblia cita o nome de um arcanjo, Miguel. Função: o arcanjo exerce a função de guardião dos escolhidos de Deus. Daniel 10:2.20,21. Essa função, que estava particularmente associada aos israelitas no Antigo Testamento, agora se estende a todo o povo de Deus que integra a Igreja de Cristo, pois ele batalha contra o império das trevas que tenta destruir a obra de Deus. Apocalipse 12. Curiosidades: a autoridade que Miguel possui não vem de si mesmo, mas é concedida por seu Criador. Isto fica claro no episódio registrado por Judas. Apesar de Miguel ser um anjo muito poderoso, ele não ousou pronunciar juízo sobre Satanás por sua própria autoridade, mas recorreu à autoridade do Senhor. Não há uma única referência sobre o arcanjo Miguel tomando para si a posição que só pertence a Deus. Aparições de Miguel. Miguel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel, quando o príncipe da Pérsia fez oposição ao anjo enviado pelo Senhor para dar uma resposta ao profeta Daniel. Miguel foi quem lhe ajudou. Daniel 10:13. O livro do Apocalipse registra uma grande batalha em que o arcanjo Miguel liderou o exército dos anjos de Deus contra Satanás e seus anjos. Apocalipse 12:7-9. O mesmo arcanjo Miguel que no Antigo Testamento é citado como aquele que foi designado a ser o guardião do povo de Israel, no Novo Testamento é citado como o defensor da Igreja de Cristo. O arcanjo Miguel também é mencionado na carta de Judas. O escritor bíblico fala sobre um episódio em que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Muito obrigado por assistir. Deixem o like e inscreva-se no canal. Deus abençoe.